Hoje eu quero falar com você sobre algo que nós fazemos desde a hora que nós acordamos até na hora de nós dormirmos. E esse algo é falar. Mas você pode estar perguntando, Lucas, o que tem de errado em falar? O que tem de absurdo em falar? O problema não é falar. O problema são as palavras que nós falamos. E é sobre elas que nós vamos falar hoje. E nós vamos nos basear em alguns textos aqui. E o primeiro está lá em Provérbios 18, 20, que diz: o homem se fartará do fruto da sua boca. Você vai se fartar do fruto da sua boca, daquilo que brota dos seus lábios. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele a qual comerá do seu fruto. Provérbios está dizendo que a morte e a vida estão no poder das suas palavras. Você pode dar vida para as áreas da sua vida, ou você pode trazer morte através das suas palavras. Nós não entendemos muitas vezes qual é o poder da palavra. Se nós soubéssemos qual é o poder das palavras, nós ficaríamos muito mais tempo calado ou nós usaríamos melhor as nossas palavras. E é difícil, não é? É difícil se policiar com aquilo que nós vamos falar. É muito difícil. É muito complicado. Tem pais que não sabem quais são as palavras que eles devem usar com seus filhos. Tem pais que só amaldiçoam os seus filhos. Fica falando assim, você é um preguiçoso, você é uma preguiçosa, você não vai dar em nada, você é um fracassado, você é um desobediente. Aí o filho cresce e vira tudo de ruim. Mas é porque o pai começou a plantar isso na vida da criança desde muito cedo. Ao invés de plantar vida na vida dos seus filhos, plantou morte. Plantou palavras de maldição. Plantou palavras de derrota. Não profetizou bênção sobre a vida dos seus filhos, mas profetizou maldições. E agora você se alimenta disso. E agora você colhe isso porque você plantou isso através das suas palavras. Tem pessoas que estão com um casamento em crise, ao invés de liberar palavras de vida sobre o seu casamento, não. Ficam falando, não, mas hoje todo mundo está divorciando mesmo. Hoje em dia o amor é uma coisa extinta. Família é um projeto fracassado mesmo. Esse trem de casamento é uma coisa das antigas. Aí vai plantando palavras de maldição, vai plantando palavras de derrota e como o Provérbios está dizendo, você vai colher isso. Você vai se fartar disso. Tem pessoas que só usam palavras chulas. Tem pessoas que só usam um linguajar inapropriado, só trazendo palavras de maldição para sua vida, só proferindo palavras de maldição o dia inteiro no serviço, só proferindo palavras de maldição o dia inteiro na sua casa. Tem pessoas que são capazes de pegar o seu salário e começar a amaldiçoar o salário. Olha que miséria de dinheiro. Isso aqui não dá para nada. Isso aqui não vale nada. Não dá para fazer nada com isso aqui. E realmente você não vai fazer nada com esse dinheiro, porque você já amaldiçoou o salário que Deus te dá todo mês. Ao invés de você agradecer a Deus, ao invés de você abençoar aquilo que Deus está te dando, não, você só fica diminuindo. Você só fica decretando palavras de maldição. Você só fica decretando palavras de derrota. Então não vai dar certo, porque a Bíblia está nos dizendo que nós vamos se alimentar daquilo que nós falamos. A palavra é algo tão forte, é tão forte,
que Deus criou o universo falando. Se você vai lá no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, em nenhum momento Deus pega em alguma coisa para fazer. O único momento que Deus pegou em alguma coisa para fazer foi quando ele foi nos criar. Que ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí Deus pegou o homem e criou ele do barro. Mas até então Deus não tinha pegado em nada. Se você vai ler os primeiros versículos da Bíblia, Deus falava e aquilo que Deus falava se materializava. Deus falava, haja luz e houve luz. Deus falava que haja separação da terra e do mar e houve a separação. Deus em todo momento da criação ele falava, porque a palavra, assim como o Provérbios mostra, tem o poder de criar. A palavra tem o poder de criar. O que você está criando com as suas palavras? Você está criando derrota ou vitória? Você está criando bênçãos ou maldições? Você está criando vida ou morte? O que você está criando com as palavras que saem da sua boca? Isso é muito forte. Isso é sensacional. O tanto que a Bíblia nos mostra que a palavra é algo extremamente forte e que nós temos que saber usar elas com sabedoria. Nós temos que saber usar ela com sabedoria. Falar é algo tão importante. Falar é algo tão necessário. E nós temos que saber falar com tanta importância, no momento certo, na hora certa, que o apóstolo Paulo diz que o nosso falar tem que ser sempre agradável e temperado, para que saibamos responder a cada um. O que é um falar temperado? É um falar agradável. Uma comida com sal demais é ruim, ninguém consegue comer. E uma comida sem sal também é ruim, ninguém consegue comer. Paulo está falando assim que as nossas palavras têm que ser temperadas, ou seja, tem que ser gostoso. Tem que dar prazer para as pessoas que estão ouvindo. Tem que ser agradável àqueles que estão nos ouvindo. Olha o tanto que a palavra é algo importante, meus irmãos. Olha o tanto que falar certo é algo extremamente importante. Provérbios diz que como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Você está entendendo o tanto que a palavra é importante? Você está entendendo o tanto que a palavra é impactante? O sábio Salomão está dizendo, é importante que você fale. E quando você falar, você tem que falar aquilo que é certo. Você tem que falar aquilo que é correto, aquilo que é sábio, aquilo que é direito, aquilo que são palavras que produzem vida. Você tem que falar e quando você vai falar, você tem que falar tudo isso. Só que ele vai além. Ele fala, você tem que falar as palavras certas no momento certo. Ou seja, falar é algo tão impactante que até para você falar palavras de vida, até para você liberar uma palavra de bênção, até para você liberar uma palavra correta, justa, sábia, tem que ser na hora certa, porque se for na hora errada, se torna maldição. A palavra é tão importante, falar é tão importante que você só não deve falar o que é correto, mas você deve falar o que é correto na hora certa. Se você falar na hora errada, se você falar no time errado, se torna maldição. Olha o tanto que a palavra é algo forte. Só que Tiago, ele nos dá um exemplo mais forte ainda do poder da palavra. Ele fala, a língua, ela é um pequeno membro. Ela é o membro pequenininho do nosso corpo. Só que assim como uma
pequena faísca pode causar um grande incêndio e acabar com uma floresta inteira, a língua, que é um pequeno membro, se gloria de grandes feitos e ela pode contaminar todo o corpo. A maioria dos grandes incêndios que acontecem em rodovias, em BRs, são por causa de uma bituquinha de cigarro. E Tiago está falando isso, que uma pequena faísca, muito pequena, pode iniciar um incêndio de uma grande proporção. Assim como a língua ela é muito pequena, mas ela pode causar um estrago gigantesco. A língua, as palavras, podem separar grandes amizades. As palavras podem acabar com relacionamentos. As palavras podem fazer o seu negócio falir. As palavras podem fazer você entrar em confusão, fazer você trazer maldição para a sua vida. As palavras podem trazer problemas para você que às vezes vão durar anos e anos e anos. Às vezes você vai ter que ficar trabalhando por anos na sua vida para consertar algo que só uma palavra foi lançada da sua boca. A Bíblia fala que a palavra é como uma flecha, que depois que ela sai da sua boca, depois que ela é lançada, não tem como voltar atrás. Então pense muito bem naquilo que você vai falar. Raciocine muito bem naquilo que você vai dizer nessa reunião de negócios. Raciocine muito bem aquilo que você vai dizer depois que você foi ferido, depois que você foi caluniado, depois que você foi difamado. Raciocine muito bem como você vai responder à afronta. E hoje ainda é pior. Hoje é pior porque além de nós termos a língua, nós temos aqui, ó, os 10 dedos. Que com um celularzinho na mão a gente digita e fala. Quando a gente não vai lá e coloca o áudio lá para gravar e fala. Porque antes era diferente. Quando você sabia que alguém tinha falado mal de você, quando vinha uma afronta até você encontrar a pessoa, você tinha tempo ali de baixar a guarda, você tinha tempo de esfriar a cabeça. Mas hoje não. Hoje nós somos confrontados, nós não pensamos duas vezes antes de pegar o celular e ir para as redes sociais desabafar. Ou pegar o contato daquela pessoa e descarregar e falar. E tirar a prova dos 9, como nós somos muito bons nisso, não é? Então, que o Espírito Santo de Deus possa gerar em mim, em você, um espírito de pessoas que sabem falar na hora certa, que são pessoas sábias. Que você use as palavras que saem da sua boca para, ao invés de sair por aí e ficar olhando a sua cidade, o seu país, ficar só reclamando. Você já viu aqueles profetas do óbvio? Tem pessoas que profetizam óbvio. Ah, esse país é corrupto. Não, isso é óbvio. Ah, esse país está indo de mal a pior. Não, isso é óbvio. A economia, o mundo tá... Não, isso é óbvio. Eu quero ver você ser um profeta que profetiza diante do vale de ossos secos, que não tem vida, que não tem esperança, mas fala, vai ter vida, vai ter esperança, vai voltar a viver. Esse país, essa cidade é do Senhor Jesus. Saia pelas ruas quando você estiver indo trabalhar, quando você estiver indo para a faculdade e profetize. Aqui vai ter vida, aqui vai ter pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Nós vamos romper, a corrupção vai acabar nesse país. Nós vamos ser um país de primeiro mundo. Nós vamos ser um país cheio da presença do Espírito Santo de Deus. É Jesus que é o Senhor do Brasil. Saia pelas ruas da sua cidade, saia pelas ruas dessa nação e comece a profetizar, comece a declarar que o Senhor é o Senhor dessa nação, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus, que Ele é Deus,
que Ele é Deus, as coisas não estão boas na sua casa, mas comece a profetizar que vai ficar tudo bem. Seu casamento não está indo muito bem, mas comece a profetizar que seu casamento vai ser o melhor de todos. As suas finanças não estão indo bem, comece a profetizar que um dia você vai ser o maior dizimista da sua igreja, que um dia você vai ser o maior ofertante da sua igreja. Seus filhos não estão indo como você queria que eles fossem, comece a declarar vida sobre eles, comece a orar pela vida deles, comece a decretar palavras de unção sobre a vida deles, e eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir aquilo que está escrito na palavra dele, e você vai se fartar das bênçãos que você está declarando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu país, sobre a sua cidade, sobre a sua família e sobre os seus negócios. Porque de uma coisa eu tenho certeza: se está escrito na palavra do Senhor, Ele vai bancar. Se está escrito nas Escrituras, o Senhor vai fazer. Mas primeiro, você tem que começar a exercer isso. Mas primeiro, você tem que começar a fazer a sua parte. E eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a usar as suas palavras para bênção, eu tenho certeza que bênçãos chegarão na sua vida, no nome de Jesus.